Hoje você veio comigo na praia. Vou mostrar para você o litoral da minha cidade, que coisa linda. Espera aí, hein? Deixa eu virar a câmera aqui para você ver essa maravilha, esse espetáculo. Olha isso. Essa é a praia de Itaparica, na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Nós estamos aqui no meio da tarde. Coisa linda. Olha que horizonte espetacular. E aí, eu quero contar uma breve história para você, quero compartilhar uma história rapidamente com você, para eu te dar um exemplo. De vez em quando a câmera vai dar uma tremidinha aí, tá, gente? Segura as pontas que o lugar vale a pena. Eu quero compartilhar uma história com você brevemente que aconteceu comigo. Olha, eu infelizmente, apesar de cuidar muito da minha saúde agora, atualmente, de alguns anos para cá, eu me cuido muito bem, porém eu já não tenho a saúde, infelizmente, tão exemplar assim. Eu acabei desenvolvendo hipertensão porque eu tive uma vida muito desregrada, né? Eu nem sempre fui tão cuidadosa com a minha saúde, apesar de ser da área de educação física. Um dia eu já fumei, já bebi. Pior do que beber é fumar, porque o cigarro ele compromete demais a circulação periférica. Portanto, ele começa a comprometer também toda a parte cardiorrespiratória, não só a parte respiratória, mas a parte cardiorrespiratória. E aí toda a parte circulatória vai ficando realmente comprometida. Na minha família, eu tenho muitos hipertensos, tanto por parte materna quanto pelo lado paterno, muitos hipertensos. Eu não precisaria ter desenvolvido a hipertensão se eu não tivesse disparado esse gatilho ambiental, que foi a minha vida desregrada. Portanto, eu me tornei hipertensa por volta dos 45 anos. Ok, mas menos mal, eu posso tomar conta, posso tomar um remedinho. E o fato é que essa hipertensão, ela não se mantém, ela oscila. Eventualmente, eu passo alguns anos, na verdade, sem precisar tomar medicação, porque ela controla. Quando eu começo a melhorar minha alimentação e ser bastante criteriosa com os meus hábitos, a minha pressão fica uma donzela. E aí, há pouco tempo agora, eu passei por uma consulta, porque eu estava com sintomas desconfortáveis, eu estava tendo algumas alterações em algumas funções que não estavam fazendo sentido para mim, e eu fui buscar ajuda com um clínico. Eu fui na unidade básica da minha cidade, do meu bairro, eu fui atendida por um clínico geral, e aí, olha só, eu estou falando a respeito disso para chamar a sua atenção sobre a importância da gente ter algum conhecimento na área da saúde. A gente precisa ter conhecimento, senão a gente é enrolado, literalmente, de diversas formas. E aí eu fui nesse profissional. Fiquei esperando bastante tempo, não passei por nenhum exame prévio, ninguém fez um eletro, ninguém, apesar de que ele não era cardiologista, ok, mas ninguém fez a minha é, ninguém aferiu a pressão, como normalmente acontece nas consultas de rotina. Ninguém aferiu minha pressão, nenhuma técnica aferiu minha pressão, não pesou, nem fez a minha medida de estatura. Não, eu fiquei esperando lá fora e entrei no consultório. Ele estava atrás do computador, da mesa dele, do lugar de onde ele não saiu ao longo de toda a consulta. Eu fiquei sentada, eu fiz as queixas, ele não auscultou, não fez nada. Ele ficou sentado atrás da mesa dele com uma folha na mão e ele me perguntou. Ele fez a primeira pergunta, fez a segunda pergunta. Na terceira pergunta, eu fui dar uma resposta, ele me interrompeu. Falou que eu estava muito ansiosa. Aí eu esperei. Aí ele fez mais outra pergunta. Quando eu fui responder, ele fez a mesma coisa.
Para resumir, ele me interrompeu as 3 vezes que eu tentei falar, dizendo que eu estava muito ansiosa, e ele concluiu a consulta dele dizendo que os meus sintomas eram porque eu estava com a pressão alterada, a minha pressão estava alta, e por isso eu estava sentindo aquilo que eu estava me queixando com ele. Eu fiquei olhando para ele, eu pensei, não vale a pena eu falar nada. Só vale a pena realmente eu esperar ele terminar a consulta e sair. Porque como o médico pode dizer que uma pessoa está com a pressão alta sem ao menos aferir a pressão dessa pessoa? Ele é adivinho? Ele tem superpoderes? Não fez o menor sentido para mim, foi uma consulta sem pé nem cabeça. Ele disse que eu estava com a pressão alta e pior do que isso, ele dobrou a dosagem da minha medicação que eu falei que eu tomava. Eu fiquei olhando para ele, eu falei, não é um médico que eu pretenda voltar nunca mais na minha vida. Mas enquanto ele fazia aquela consulta absurda na minha cabeça, porque nem um aluno meu, nem os meus alunos têm tamanha desinformação para serem conduzidos para uma consulta da forma que ele conduziu. Então eu fiquei olhando para ele, raciocinando, se fosse uma pessoa simplória, que não tem informação nenhuma, que tem os médicos muitas vezes como uma espécie de deuses, a pessoa sairia dali assustada, porque ele chegou inclusive a falar que eu estava fazendo picos de pressão. Eu falei, gente, ele está munido de superpoderes, esse homem, né? Ele se sente acima do bem e do mal. Eu saí dali com a folha na mão, dei o meu tchau, boa tarde, muito obrigada, e fui procurar um outro profissional que, graças a Deus, eu consegui depois, e a minha pressão estava, graças a Deus, baixíssima, mas eu fiquei pensando do que seria de um outro paciente sem nenhuma informação acerca do que é uma consulta realmente, dentro dos critérios pré-estabelecidos até mesmo pelo Conselho Federal de Medicina. Então, eu fiquei pensando de uma pessoa que fosse ser atendida por ele e fosse acreditar naquele veredito que ele deu e saísse dali e fosse tomar, sim, as 2 medicações, a dose dobrada da medicação, como ele prescreveu, escreveu, inclusive. E eu fiquei pensando a respeito disso, quanto é importante a gente ter um mínimo de informações acerca da saúde e ter um raciocínio mais lógico acerca do nosso corpo, do funcionamento do nosso organismo e de alguns pré-requisitos que possam dar à pessoa, aquele profissional que está nos consultando, a capacidade de entender o que está acontecendo no nosso corpo. Ele não é um adivinho, ele precisa se munir de um mínimo de informações a respeito do nosso corpo para nos dar um diagnóstico ou uma receita, nos sugerir algum tipo de tratamento e não passar da cabeça dele como se ele fosse uma espécie de Deus. E aí fica essa mensagem para você da importância de você ter sim uma boa educação em saúde, para você não ser levado na conversa por qualquer tipo de profissional que queira convencer que você tem uma doença pior do que a que você está, ou que faça você sair do consultório dele mais doente do que você entrou. E aí eu vou compartilhar com você um versículo que está lá no livro de Oséias, que diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Outras versões dizem: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Que não sejamos nós, e que nós possamos multiplicar esse conhecimento para que mais pessoas sejam poupadas dos maus atendimentos, porque infelizmente em todas as áreas profissionais ele existe. Um beijo e até o próximo vídeo. Vou deixar você com as imagens da minha praia maravilhosa. Tchau!